quarto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma videoaula de língua portuguesa. Você já me conhece, é claro? Eu sou a Prof. Cris, a professora Cristiane do Sistema Positivo de Ensino. Pergunta: prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Sabia que estamos na semana 11? E hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 5, lá na página 27. Pode espiar aí. O capítulo Dando Nó em Pingo d'Água. Vamos conversar mais sobre atitudes sustentáveis que podem ser praticadas em nosso dia a dia, a fim de contribuirmos para a preservação do meio ambiente. E também para o uso e consumo responsável da água. Nessa aula, vamos trabalhar com diversos textos: verbete enciclopédico, boletos e fatura de água. Vamos falar sobre uma proposta de debate, sim, e a obrigatoriedade do pagamento pela água. Vamos conhecer outros pronomes que ainda não tivemos a oportunidade de trabalhar e também escrever palavras com GU. E muitas outras coisas mais. Isso tudo vamos estudar das páginas 34 a 42 do livro didático e também as páginas 18 e 19 do livro de atividades. Corre! Pega esse livro didático, o livro de atividades, a sua agenda para você anotar todas as tarefas que você tem que fazer em casa e vem para cá. Vamos começar a nossa aula? Vamos começar a nossa aula abrindo o livro na página 35. Abriu? Você lembra que na semana 9 nós estávamos estudando os pronomes, o, a, os, as, que substituem os nomes, os substantivos. Lembra? Sim, mas tem mais pronomes que nós vamos ver hoje. Então, na atividade 10, nós retiramos um trecho lá do verbete que foi estudado na página 33. Bom, eu vou ler um pedacinho para nós entendermos e conhecermos os outros pronomes. Além de beber lá, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar ou para irrigar campos e plantações. Que palavra o pronome lá substituiu no texto? De quem nós estamos falando? Além de beber lá. Beber o quê? A água, né? Beber a água. Mas por que então eu, ao invés de usar beber a, eu coloquei beber lá? Porque tem um segredinho aí, uma dica. Quando os pronomes o, a, os, a vêm após um verbo que termina com R, S ou Z, ele vai se transformar em olo, olá, olos, olás. Então, por isso ficou beber lá, certo? Então, o que nós vamos escrever aí? A palavra água. Muito bem, vamos continuar. Vamos para o exercício 11. 11. Leia essas frases. A água é muito boa para a saúde. É importante consumir a água todos os dias. A água é muito boa para a saúde. É importante consumir lá todos os dias. Olha só, na primeira frase você repetiu o substantivo água. Na segunda frase você substituiu a palavra água pelo lá. Então,
nós usamos os pronomes para retomar um substantivo, para não precisar ficar repetindo. Então, tem duas perguntas aí. Por que o pronome utilizado na segunda frase é o lá? Por quê? Por que não foi o a? O que diz ali? Que quando o pronome o, a, os, as vem antes um verbo que termina em RSZ, eu vou usar o lá, lo, las, los, né? Lá, lo, las, los. Então, o pronome, depois do verbo terminado em R, transforma-se em lá. Por que o autor preferiu usar o pronome no lugar da palavra água? Olha só, quando eu leio a primeira frase e a segunda. Eu não estou repetindo, eu estou evitando a repetição, né, para não ficar cansativo, para ter uma coerência, né, uma sonoridade, uma sequência de ideias. Ó, então, o texto fica menos repetitivo, fica melhor para você entender, para você relacionar, certo? Vamos continuar. Atividade 12. A mesma coisa aqui. Então, eu vou completar as lacunas com os pronomes adequados. Vamos ver, tem mais uns pronomes aqui que nós vamos conhecer agora. Veja, tá entrando aí o na. Eu conhecia o, a, os, as, o lá, lo, los e las. E agora tem o na. Então, olha, as pessoas precisam de água. Elas usam na para viver. Usam o quê? A água para viver. Por que é na? Olha só, porque o verbo ali não termina em RSZ. Então, quando termina em M, ão ou ões, ele transforma em no, na, nos, nas. Não se preocupe, isso vai acontecendo naturalmente. Você vai aprendendo a substituir para deixar o seu texto menos repetitivo, mais interessante, né? Mais bem escrito. Então, calma, vamos fazer várias atividades, tá? Não se preocupe, certo? Então, vamos fazer mais um aqui, ó. A água é um recurso natural, contudo, devemos pagar para consumi-lo. A professora deixou ali os pronomes para você se familiarizar. Fique tranquilo. Água é um recurso natural, contudo, devemos pagar para consumi-lo. Consumir o recurso natural, certo? Que eu estou falando ali para não repetir. Contudo, devemos pagar para consumir o recurso natural. De novo, então, eu usei o pronome lo. Porque tem ali, não tem? Olha o verbo, né? Terminado em R, consumir. O ciclo da água é o caminho que a água faz para sair da superfície da terra e voltar para ela, para completar lá. O ciclo da água, né? Então, é o caminho que a água faz para sair da superfície da terra e voltar a ela. Então, para completar lá, a água deve evaporar e depois cair em forma da chuva. Completar quem? O ciclo da água, certo? Muito bem! O sistema de tratamento da água remove as impurezas. Para remover, o que você quer? Ó, o sistema de tratamento da água remove as impurezas. Então, o que eu quero aqui, ó? Las. Para remover, las. Então, agora, observe o quadro. Quando os pronomes o, a, os, as vêm após um verbo que termina em m, ão ou ões, eles se transformam em no, na, nos, nas. Tá vendo? Então, nós vimos lá o lo, lá, los, las. E agora a gente vai ficar
de olho quando o verbo terminar com M, ão ou on, oins, oem ou oins, né? No plural, certo? Então, tem um exemplo ali, ó. Meu irmão não queria beber água. Meus pais convenceram-no a se hidratar todos os dias. Por quê? Convenceram quem? O irmão, o meu irmão. Então, convenceram-no, certo? Convenceram-no. Muito bem. Então, agora, você vai pegar o seu livro de atividades. Por quê? Temos que fazer vários exercícios para que possamos nos apropriar e entender a utilização desses pronomes no texto. Vai pegar seu livro de atividades. Vamos praticar um pouquinho mais os pronomes? Veja, é importante você observar no texto como que esses pronomes foram utilizados para substituir o substantivo. Como é o verbo que está na frente? Qual é a terminação que ele tem? Para eu entender se eu uso o lo, se eu uso o no. Mas, para isso, você tem que ler o texto, entender o texto e olhar o verbo, se ele está substituindo, né? Para se ele não quer que fique repetitivo na frase. Então, sempre, ó, tem que prestar atenção. Então, no livro de atividades, nós vamos realizar aqui o exercício A e o B, da atividade 11. E você vai fazer em casa os demais exercícios dessa página, certo? E depois você vai fazer a atividade 12, completar as lacunas com os pronomes adequados. O lo, o los e o lá. Então, veja que na frase que você vai observar aí no seu livro de atividades, você vai encontrar o verbo. Esse verbo tem que terminar com R, com S, com Z. Daí eu uso o lo, o lá, o los, o las. Tá? O professor está repetindo bastante para você também gravar, ok? Então, vamos fazer um pouquinho aqui? Ó, então, vamos observar, ó. Vou entregar os copos de água ao professor. Vou entregar-los ao professor. O que eu vou entregar ao professor? Os copos. Então, eu vou entregar-los. Entregar, o verbo termina com R. Então, eu uso los, porque está no plural. Copos, certo? Então, pensa desse jeito no texto. João vai reciclar os plásticos. O que o João vai fazer? Eu vou escrever de novo. João vai reciclar-los. Olha o verbo, termina com R, reciclar. Então, os plásticos, o pronome vai ficar los. Fiz questão de entregar os resíduos sólidos para a reciclagem. O que eu entreguei? Os resíduos sólidos. Então, o verbo entregar está com R. Então, entregar-los. E as outras letras você faz. Então, anote que você vai fazer como tarefa em casa para estudar na sua rotina de estudos, a atividade terminar a 11 e realizar a 12, certo? Então, volta para o livro didático e vamos continuar. Abra o livro agora na página 36. A proposta é organizar um debate. Bom, quero falar um pouquinho do debate. Esse texto é muito importante para nós, para as nossas vidas. Por quê? Porque ele propicia bastante aprendizagem. Nós podemos nos apropriar de muitos assuntos. Nós trabalhamos muito com a oralidade, nós vamos pesquisar, nós vamos ler diferentes textos. Por exemplo, aqui na página que você está observando, você já tem 2 tipos de texto, um de opinião e um de notícia. Veja, no momento de debate, você pode revelar sua posição, sua opinião. Importante é considerar no debate e permitir que as ideias sejam faladas, trocadas, respeitadas. Então,
exige que também você escute, que você respeite a opinião do outro. Então, e o debate ele pode acontecer em diversos lugares, em muitos momentos, até com um grupo de amigos, na escola, como está aqui na proposta, na sua casa, em lugares públicos, muitos lugares. A professora vai trazer na próxima aula mais algumas informações sobre esse texto, porque esse texto é muito interessante. Por quê, professora? Porque nós precisamos, para realizar essa atividade, primeiro, fazer uma adaptação na proposta aqui do livro, certo? Então, a proposta do debate aqui é falar sobre a obrigatoriedade do pagamento pela água que você consome. Então, você não, que nós consumimos. Veja, vou ler o enunciado aqui, da página 36. Ao ler o verbete sobre a água, você ficou sabendo que para chegar até nossa casa, ela passa por um processo de tratamento. Esse tratamento e distribuição da água envolve custos, que são repassados para quem a consome. No entanto, sendo a água um recurso natural, será que deveríamos pagar para consumi-la? Eis a questão. Por isso, a proposta do debate. Será que deveríamos pagar para consumi-la? Então, para nós realizarmos essa atividade, a professora vai organizar alguns momentos. Então, o primeiro momento, você fará a leitura desses textos aqui da página. Então, anote aí o texto 1 e o texto 2, certo? Eles são textos diferentes, já falei, com pontos de vista diferentes. Então, você vai ler e vai descobrir que tipo de textos são e quais são os pontos de vista. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, você vai conversar com os seus familiares. Então, anote também. Converse com seus familiares a respeito dessa questão e levante a opinião deles. Busque fontes, pode buscar que tenha uma referência em revistas, enfim. Converse com outras pessoas mesmo de opinião. Então, faça uma coletânea de outras informações. Correto? Então, a professora combinou 2 momentos, certo? Anotou certinho? Ok. Depois, na próxima aula, nós vamos combinar os outros momentos, porque a professora vai adaptar todas essas atividades aí, 2, 3 e 4. Sim? Depois que você lê, acho que pode também já aproveitar e responder a letra A e a letra B no seu livro. Combinado? Então, esse debate e essa proposta nós vamos dar continuidade nas próximas aulas e nos nossos próximos encontros. Então, fica a sua tarefa agora. Leitura dos textos, conversar com seus familiares, buscar outros textos, outras informações, certo? Fazer uma pesquisa a respeito dessa questão levantada, ok? Então, agora vamos dar continuidade às nossas atividades no livro. Então, pode virar a página aí. Na página 38, nós temos mais um gênero textual, boleto e fatura. A água que consumimos no nosso dia a dia tem um custo. Acabamos de falar que o nosso debate vai ser sobre esse tema. É correto a cobrança ou não? Então, nós trazemos para você uma conta, uma cobrança de água, aqui da Sanepar, aqui da cidade de Curitiba. Eu acho bem importante nesse momento você solicitar um familiar uma conta da sua cidade, da sua casa, para que você possa comparar.
Então, aquela paradinha básica no vídeo, conversa, veja se é possível nesse momento, se não, depois você pega a conta de água e faz essas comparações, certo? Então, a conta que nós vamos ler, ela vai trazer uma descrição do que está sendo cobrado. Nós chamamos de boleto. Por quê? Porque com esse documento, você pode realizar o pagamento da conta por um código de barras que você conhece, que tem nos produtos do supermercado, enfim, hoje em outros tipos de boleto. Hoje, muito das nossas contas e faturas do cartão de crédito, né? Conta de celular, no supermercado, se utiliza esse código de barras para leitura, certo? Então, o boleto, o que é o boleto? É uma forma de pagamento para o consumidor, e aqui no caso, o consumidor da água, que ele possa pagar a sua fatura, acompanhar, ver tudo que foi gasto, né, e incluir nas suas despesas diárias aí. Então, você vai observar agora, na página 39, o boleto de água e então, juntos, vamos fazer a análise da nossa conta e desse boleto que veio para pagar, com o código de barras. Entendeu a diferença do boleto e da fatura? Está no mesmo documento, mas eles têm objetivos diferentes. Você está observando aí na página 39 que tem um QR Code. Pode acessar esse QR Code, porque é uma outra conta também para você explorar, certo? Então, vamos lá. Você vai identificar na fatura, né, no boleto, a empresa responsável, que é a Sanepar. Identificou? Então, a empresa que é responsável pela cobrança desse serviço, desse saneamento que nós temos. Depois, você vai identificar uma matrícula logo abaixo do nome dessa companhia. Tem o nome da matrícula, o número da matrícula, né? Melhor dizendo. Por que essa matrícula? Porque ele vai identificar o seu imóvel. Também temos a informação da categoria do imóvel, mais para baixo, tá vendo? Então, está mostrando a categoria. O que é este imóvel? Né? Que tipo de imóvel? De abaixo vem a água, né? E vai mostrar para você a água que foi tratada, que foi testada, né? Portanto, ela é adequada ao consumo. Então, ele está mostrando isso aí nessa sua fatura. Ok? Está acompanhando? Conseguindo? Mais para baixo, encontre aí o campo onde mostra o consumo nos últimos 11 meses, para que você possa fazer um comparativo. Então, vai mostrar o consumo dos últimos meses e vai informar depois o valor referente ao consumo. E muitas vezes nos assustamos com esse valor que é alto, por isso a importância de cada um fazer a sua parte em casa, economizando água, tendo um bom senso para a utilização. O infográfico que você fez foi muito importante. Então, você precisa pensar também como ajudar a economizar para ter esse consumo consciente. Além da questão, lógico, do valor, existe a questão que nós estamos discutindo no capítulo, que é a importância de cuidarmos dessa água, para mantermos e para termos a água, certo? Bom, na próxima página, você vai ter algumas questões relacionadas a esse texto. Então, vamos ver. De acordo com o texto, para que serve o número indicado da matrícula? Para identificar o quê?
O valor da conta? Não, né? O responsável pela conta. Exatamente. O 3. O 3. A conta apresentada refere-se a uma empresa chamada Sanepar. Em qual estado brasileiro está localizada essa empresa? Ah, mas essa eu não vou falar. Você vai descobrir. Topa? Quem é daqui já sabe, mas você vai tentar descobrir. Se você não conseguir, na próxima aula eu prometo que eu conto. A letra B. Como se chama a empresa que presta serviço de saneamento básico na sua região? Então, essa você vai escrever, né, da sua região aí, como é o nome dessa empresa, essa companhia. 4. A categoria indica o tipo de imóvel em que a ligação de água foi feita e cujo consumo está sendo medido. Se o consumo observado fosse o da sua casa, qual seria a categoria? Você marcaria comercial, industrial, residencial? Nós moramos numa residência, né? A não ser quem mora num ambiente comercial, daí vai marcar comercial, por isso que esse é por sua conta, certo? O 5. Segundo a descrição dos dados da conta de água, o que indica a data de vencimento? É a data para o pagamento, a data máxima que a conta pode ser paga. Se for até aquele dia, não terá nenhuma cobrança a mais. Ok? A professora está lendo, nós estamos conversando, eu converso aqui, você conversa aí, e depois você responde. Bom, para finalizar, temos as 6 e a 7. A conta de água que você leu é composta, em sua maioria, de texto, em palavras e números. Tem texto, mas não são textos grandes, são, a sua maioria, a composição desse documento é com números, até porque são os números que têm a referência da cobrança, não é mesmo? Das medições, das comparações dos gastos. E a 7. Agora você vai conversar com um familiar para responder para que serve a conta de água que você leu. Então, nós conversamos algumas coisas agora, né, a respeito. Então, a ideia é que nós possamos acompanhar os nossos gastos, né, não somente pagar. Então, o boleto, claro, você pensa no valor a ser pago, mas você está pensando no acompanhamento dos seus gastos, né? A qualidade da sua água também. Lembra que a professora leu um campo ali que falava sobre a qualidade? Então, ela é muito importante. Tem o código de barras, que você pode fazer o pagamento, enfim. Mas também troca uma ideia aí com o familiar para ver se você tem outras informações, ok? Então, aqui, não esqueça de pegar a conta da água da sua casa, para que você possa também fazer uma análise. Veja se você consegue encontrar todos esses campos que nós vimos e vamos virar a página. E agora, página 40, a nossa última atividade da aula. E é uma atividade muito legal. Palavras com GU, com G-U. Mas quando eu não falo U, eu posso falar GU? Vamos fazer essas atividades? Vamos pensar e fique atento na pronúncia. Ouça as palavras, a pronúncia que você vai falar as palavras, a escrita, claro, né? O contexto, onde essas palavras estão escritas, no contexto da palavra, mas você vai descobrir uma dica bem legal aqui. Mas é muito rápido, é susse que nem mousse. Sabe o que é susse?
Ó, moleza. Fácil, fácil, professora. É, fácil. Só precisa estar atento. Então, vamos lá. A professora vai ler as palavras da atividade 1, você vai ouvir e você pode também ler aí. Vamos lá. Água. Águia. Água. Águia. Letra A. Apenas uma letra que as difere. Que letra é essa? Fácil. Letra I, né? Não tem I na palavra água. Bom, a letra U é pronunciada nas duas palavras? Água. Pronunciei a U. Águia. Cadê a letra U? Não tem? Não é agu-i-a. Ah, aí tem alguma coisa, hein? Vamos ver. Então, vejam que algumas palavras eu pronuncio o U, em outras não. Então, você vai ter aqui na atividade 2, um quadro com várias palavras. Você vai, de acordo com a sua pronúncia, vai organizar de um lado as que você pronuncia o U e do outro lado as que não são pronunciadas, certo? As palavras que não são pronunciadas, a letra U. Então, por exemplo, régua, que lado você vai pôr? O U é pronunciado. Então, vamos fazer a lista de palavras aí. Saguão, o U é pronunciado. Entendeu? Agora, guerra. Cadê o U? Não pronunciei o U, professora, não é? Olha só. Então, a dica está aqui no seu livro, ó. Para você não esquecer. Nas palavras com GU ou GU, o U pode ou não ser pronunciado. Então, temos que perceber, prestar atenção, ouvir e falar as palavras para percebê-las. Então, quando não é pronunciado, é porque é um dígrafo. Lembra do dígrafo? Quando ele emite um único som. Então, quando eu pronuncio a sílaba e ele emite um único som. Por exemplo, lá que nós temos dígrafos com NH, com CH. Lembrou agora? Muito bem. Então, é isso mesmo. No caso aqui, também. Então, no 3, nesse diagrama, você vai encontrar palavras escritas com a letra U, mas que não são pronunciadas. Por exemplo, foguete. Olha aí. E aí você copia no espaço abaixo. Mas a professora não falou que era sus que nem mus? Tá muito fácil, né? Mas olha só, para frente vem outras atividades. Aluno e aluno do 4º ano. Então, nós terminamos agora os nossos estudos, a nossa aula. Ah, que pena! Ano que vem tem mais. Fique ligada, porque teremos várias atividades, inclusive algumas de correção. A professora já está com uma listinha de atividades que nós temos que corrigir. Então, eu espero você na próxima aula. Combinado? Porque não pode esquecer, SPE com você.